Cara, a hora que a ficha caiu, eu comecei a chorar dentro do carro e eu não conseguia enxergar mais. Então eu tive que encostar o carro, cara. E daí a hora que eu encostei, daí que Deus descarregou. Ele falou assim, Moisés, se ficasse na casa dele, ele teria morrido. Qual que é o desafio que você sentiu assim para começar uma igreja nova, implantar uma igreja nova, né, numa região? Entrei, 3 lances de escada que tinha igreja, sentei no último banco, tava o louvor tocando. Essa música nem acabou. Eu entrei e tava tocando uma música, a música não tinha nem acabado. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui lá no altar, de joelho, comecei a chorar e fiquei ali. Ah, é? E tô ali até hoje. Glória a Deus. Espiritualmente eu creio que eu tô ali até hoje. Mas quando a gente entende o plano de Deus, a gente vê que tem momentos que nós não estamos felizes e momentos que as coisas não vão bem, mas que fazem sentido quando a história avança, sabe? Fala galera! How are you? Speak English? Você ainda não realizou o seu sonho de aprender ou aprimorar o seu idioma inglês? Agora no mês de novembro é a oportunidade que você tem aqui na Newcastle. Nós estamos o mês de novembro inteiro trabalhando com descontos especiais. O preço tá lá embaixo. E te falo mais, a Newcastle é a marca do idioma inglês mais bem avaliada do Brasil, em todas as mídias sociais e no Google. É a escola de inglês com a maior carga horária de aula do Brasil, presencial e online. Conversação desde o início, material didático próprio e atualizado com tecnologia exclusiva, certificado internacional, horários flexíveis, inglês britânico e americano. Então, meu amigo, não perca mais tempo e venha conhecer a Newcastle, a queridinha do interior e a escola de inglês que mais formou alunos com afluência. Aproveite essa oportunidade aqui, ó, o contato tá na tela. Chama no Zap que vai ter alguém para te responder. Valeu, valeu! Fala galera, vem chegando aqui para assistir mais um episódio aqui do nosso podcast, é o Podcastle da Newcastle. E assim, como vocês já estão acostumados, vocês que nos acompanham, cada episódio aqui é uma mentoria para aplicar na vida, porque os nossos convidados são convidados especiais, pessoas que passaram pela estrada, pessoas que têm sabedoria e principalmente são as pessoas que compartilham a boa mensagem. O convidado de hoje, ele vem direto de Itu, ele é pastor, ele é o sim da Igreja do Nazareno, casado com a Thalita, pai do Gabriel, do Guilherme, da Rafaela e da Gabriela. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Pastor Rafão. E aí, Rafa? Valeu. Aí sim. Que legal, cara. Guardou o nome dos meus filhos, já ganhou meu coração. É nóis, Rafa. Então, Rafa, aqui é a mesa, isso é de verdade mesmo, de coração. A mesa da sala da nossa casa. Que legal. Então aqui é onde nós trazemos os amigos, as pessoas que, contribuindo aí pra nossa jornada. São pessoas que a gente conhece aí, que são especiais aqui, pra mim e pra Medina, hein, Rafa? Que legal. Obrigado pelo convite, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Poder compartilhar um pouco de nem sei o que, pra onde que a gente vai, mas boas conversas ao redor da mesa. Eu creio que é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento e valorizo muito isso. Obrigado. Valeu, Rafa. Então, agradeço. Pra começar aqui, Rafa, gostaria, assim, que você desse o start aí, compartilhando aí a sua trajetória, assim, como que foi o seu processo de conversão, né? Como que você entrou na vida pastoral, servindo na igreja. Legal. Bom, hoje eu sou pastor, plantador de igreja, sou advogado, tenho 2 livros publicados, treino lideranças, porque sou coordenador integral de ministério no Brasil. Então, cuido de todos os ministérios espalhados pelo Brasil, da nossa Igreja Nazareno. E é interessante que você fazer uma pergunta quando a gente olha para trás.
as pessoas às vezes veem a gente no lugar ou outro e falam assim, nossa, chegou como, né? Sim, sim. E tem uma história por trás, tem uma trajetória por trás, bastante coisa que foi acontecendo durante essa jornada. Eu me converti no dia 7/7 de 2007, então já são agora 17 anos de conversão. E desde quando entrei na igreja, me envolvi com ministério, me envolvi com liderança, me envolvi com pastores, com pessoas, e fui desenvolvendo o ministério através disso, desde esse tempo. Mas até chegar ali, eu considero que seja a parte mais difícil da história. Hoje pastoreio é fácil, cuidar de gente é fácil, lidar com o problema dos outros é fácil. Difícil é chegar até o momento em que você entender que você estava caminhando errado, que tudo que você estava construindo não vai te levar para lugar nenhum. E esse é o ponto-chave assim, da minha vida. Então, se a tua pergunta é essa, quando eu me converti, e daí eu vou ser bem saudosista, né? Minha história de conversão ela começa em 86, embora tenha me convertido em 2007. Nasci em 86, tenho 38 anos. Sou filho de pais separados. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos, em 1992. Certo. E até então, embora a gente veja que isso é uma realidade de muitos casais, muitas famílias, a nossa realidade, a minha e do meu irmão mais velho, hoje é missionário, tá lá num país perseguido que eu não posso nem falar o nome. Ah, não posso falar. Em nada online eu posso falar o nome. Não, tá bom. Mas ele tá num dos países mais perseguidos do mundo. Mas nossos pais separaram. A gente ficou morando com a minha mãe por 6 meses depois da separação do meu pai. E um dia minha mãe juntou as nossas coisas e levou a gente morar com a minha avó. Falou assim, eu vou voltar a buscar vocês. E a gente tá esperando até hoje. Mas, Desculpa. É engraçado. Você falou do jeito que você falou. Hoje é engraçado, né? Sim. Histórias, elas são bonitas depois de vividas, né? Sim. E a gente ficou lá por um tempo e esperando pra ver o que ia acontecer, morando com a minha avó. Depois meu pai casa de novo, a gente vai morar com meu pai. E daí tem uma dificuldade de adaptação nesse novo modelo de família, porque meu pai começou a ter os novos filhos, com a nova esposa, e a gente não conseguia ali se situar ali a questão familiar. A gente não pertencia àquele lugar, estava ali, mas não pertencia àquele lugar. E daí meu irmão mais velho, com 17 anos, vai embora de casa, e eu inicio a minha adolescência lá com 14 para 15 anos, numa fase muito rebelde, com conflito dentro de casa, porque não me adequava com meu pai, com muitos problemas com a minha madrasta, porque a gente não encontrava uma via de um bom relacionamento dentro de casa. Então a gente viveu um grande atrito e o problema dentro de casa, ele nos leva a buscar refúgio em outro lugar. E eu fui pra rua, fui procurar isso com amigos, com aceitação em outros lugares. E como a maioria de jovens de famílias estruturadas, fui pras drogas, fui pra bebida, fui pra noitada. E comecei a me envolver com essas coisas. Quando eu tô com quase 18 anos, ainda com 17 anos, os conflitos se intensificando dentro de casa. E eu tenho uma briga com meu pai, por causa uma situação com a minha madrasta. E o meu pai sempre sabia que eu não tinha pra onde ir, não tinha o que fazer. Ele sempre falou assim, vai embora então. Não tá contente, vai embora. E eu com medo sempre ficava. E um dia eu falei assim, não vou não. Vai embora? Eu falei assim, vou. Peguei e fui. Peguei minhas coisas lá, uma mochila que eu tinha, juntei algumas sopas e saí. Eu tinha um amigo que era 1 ano mais velho que eu, órfão de pai e de mãe. E ele me falou assim, vem morar comigo. E era uma favela que ele morava, um barraco que ele morava, e era o chão de terra e madeirite. Era só isso. E a gente lá dentro orando para não chover. E fui pra lá, e daí acabei tendo um problema lá com um rapaz da comunidade, e tive que sair de lá, porque senão eles iam me matar. Assim, o cara não foi com a minha cara, eu não tinha feito nada, nesse dia eu não fiz nada de errado. Dessa vez não? Dessa vez não era com a minha. E daí tive que sair, cara, e daí não tinha pra onde ir. E daí fiquei vagando pela rua. Dormia no banco da praça, ficava andando pra lá e pra cá, pedia dinheiro na praça pra comer cachorro quente. Daí quando encontrava alguém com um pouquinho mais de bom coração, fiquei amigo de um rapaz lá que tinha um estúdio de tatuagem na época. E ele falou assim, Rafa, olha, eu trabalho aqui desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir.
Mas se você esperar até a hora que eu fechar aqui, você pode dormir aqui no estúdio e quando eu chegar pra trabalhar, você vai embora. E daí fiquei um tempo lá no estúdio de tatuagem, era um tatuador que tava começando, daí ele falou assim, cara, posso testar em você aí umas coisas que eu tô fazendo? Assim, pode. É o jeito de pagar, né? Nem queira ver o resultado, né? Mas você fez a tatuagem? Meu Deus. Olha nem queira só. ver o resultado. Ainda bem que eu não fui assim, que eu não fui tão... Porque nem na cadeia eles estão fazendo tatuagem nesse nível. Não, mas ó, tá muito interessante a sua história. E ó, olha que legal, assim, no bom sentido, porque você é uma autoridade, uma referência. Pô, você foi apresentado pra nós aqui pelo Mika, que é um cara que... Nossa! Mal sabia que você estava trazendo um cara que podia dinheiro na rua. Olha a estrada, sabe? Olha Exatamente, o quanto que... Tá interessante, a gente só vai ficar ouvindo aqui, Sim. mas assim, o quanto que você passou por vários impactos emocionais, negativos, que muitas pessoas que às vezes por muito menos já pensam em se matar ou entra num mundo de droga, bebida, prostituição, e não sai. E você hoje, pô, fala de Jesus, mas continua aí, Rafa. E daí foi assim, Mas top. E só uma pergunta, que cidade que era? Itu. Itu. Ah, de Itu mesmo. Tá, fechou. Essa história, ela dá uma volta e depois volta. Ah, tá bom, mas continua. Justamente porque... E Itu é uma peça-chave, porque eu fui pra Itu, eu não sou de Itu. Eu sou de Marília, no interior de São Paulo. Tá. E o meu pai, quando ele casa de novo, eu tava morando com a minha avó em Marília, interior de São Paulo. Ele casa com uma mulher de Itu. Então ele pega a nossa guarda, eu já tinha 10 anos quando a gente vai, e ele traz a gente pra morar lá. E daí, nessa altura do campeonato, que eu tô no estúdio de tatuagem, fazendo tatuagem de cadeia, eu tô com 17 para 18 anos. Certo. E daí eu vivia numa situação ali, pra comer, que saía, ia tô uma cidade turística, então tem uma praça muito bem movimentada, então eu ia lá, ficava pedindo, dá R$1 aqui, pode me dar 50 centavos aqui, e comia, me virava. Às vezes o cara do estúdio compartilhava comigo, às vezes um amigo ou outro que eu conhecia também me ajudava com alguma coisa, essa questão mais de comer mesmo, né? E fui vivendo assim. Chegou o meu aniversário, de 18 anos. A minha avó, essa que eu morava, liga na minha casa pra me dar os parabéns. E daí ela descobre que já fazia mais de 2 meses que eu já tinha saído de casa. Uhum. E daí ela fala pro meu pai e fala assim, eu preciso falar com o Rafael. Meu pai não sabia onde me encontrar, ninguém sabia mais onde eu tava. Meu pai vai atrás de um amigo meu que ele sabia onde trabalhava, fala assim, avisa o Rafael que a avó dele quer falar com ele. E daí passou um tempo, talvez uns 2, 3 dias, esse meu amigo me encontra e falou assim, Rafa, liga pra tua avó. Peguei, fui no orelhão. Tem gente que nem sabe o que é orelhão, né? Naquela época. Liguei a cobrar pra minha avó. E daí falei assim, vó, tal. Eu falei assim, Rafael, vem pra cá. Vem pra cá. Ela é mãe do meu pai. Vem morar aqui com a gente. E daí eu falei assim, vó, eu vou ver direitinho, não sei, sabe? Eu tava, como tive muitos problemas com meu pai, eu tava com aquele receio de morar com a mãe do meu pai e meu pai ainda ficar querendo controlar, não sei, tal. Daí chegou o final de semana, fui comemorar o meu aniversário, né? Daí tinha uma conveniência, onde a gente bebia, todos os loucos ficavam lá. E eu tava lá, tal. E daí eu comentei com um amigo meu desse ciclo, falei assim, cara, olha só, minha avó me chamou lá, meu pai tá querendo que eu vá morar com a minha avó lá, tal. Mas eu não vou não, cara. Eu vou conseguir me virar aqui e tal. E daí, cara, foi a primeira vez que eu escutei Deus falando através de alguém. E esse cara não era nem crente, sabe? Uhum. E ele falou assim, Rafa, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Aqui não deu certo. Lá pode ser que não dê certo. Mas aqui você não tem expectativa nenhuma, cara. Vai. Uhum. Cara, ele falou um negócio assim, eu tava provavelmente bêbado, mas acendeu um negócio em mim e falou assim, pronto, eu vou. E daí, no dia seguinte, eu liguei pra minha avó combinou, eu faço aniversário 21 de abril, eu sei que o dia 1º de maio de 2005, meu tio foi me buscar lá e eu fui embora pra Marília. Chego em Marília, vou morar com a minha avó e meu avô, meus tios todos casados e tal, e a minha avó e meu avô, eles só me trouxeram pra casa pra eu não morrer fora de casa, né? Uhum. Então eles não queriam de uma forma nenhuma tentar me segurar. Eu podia fazer o que eu quisesse.
Então somente ele soubesse que quando eu viesse dormir eu ia não achar eu nenhuma vala, sabe? Era isso. Nunca falaram o que eu fazer ou não fazer e tal. Eles abriram a porta por medo do pior acontecer. E eu aproveitei isso. Porque eu tinha agora carro que minha avó tinha dinheiro que minha avó tinha, morava no lugar top que minha avó morava, só que era o mesmo cara, né? Então eu cheguei na cidade nova, que era a minha cidade natal, só que eu cheguei na crista da onda. Porque eu cheguei, era um menino que vinha de Itu, próximo de São Paulo. Não me orgulho dessa parte, essa é a pior parte da minha história. Eu era um emo, né, em 2005. Porque havia uma influência muito grande disso aqui em São Paulo. A gente ia muito pra galeria do rock, os meus amigos, tal. Gostava de várias bandas, tal. Eu gostava de música. Então eu chego lá em Marília, interiorzão, os caras tudo caipira de chapéu. E eu chego lá diferente, e os caras falam assim, pô, esse cara é da hora. E daí eu fiquei na crista da onda. Cara, e daí eu falei, cara, a gente precisa montar uma banda. Montei uma banda na cidade, começamos a sair tocar em todos os lugares. E daí as casas de show abriam a porta pra gente, as boates pra gente. Daí eu bebia de graça, usava droga de graça, ia pras festas de graça. E tinha uma banda que tocava ainda. Cara, era o sonho de um adolescente rebelde, né? E fui vivendo assim. Vivendo. Passaram... Cheguei em 2005, com 18... Quando eu tava com 22 anos, vivendo assim, na loucura. Usava droga todo dia, bebia todo dia. E festejava todo dia. Todo dia. Já há anos era a minha vida. Todo mundo me conhecia na cidade. Todo mundo sabia quem eu era. E um dia, num sábado, esse dia que eu me converti, eu tava indo pra uma festa. Tinha um aparentado meu que tinha os pais tinham viajado, a gente fazia uma festa, comprou um monte de bebida, e os caras tinham separado maconha pra gente fumar, cocaína pra cheirar, e tinha convidado um monte de gente. E daí ele falou assim, 10 horas a gente vai começar. E daí deu umas 7 da noite, cara, eu sou ansioso. E eu falei, cara, não chega 10 horas nunca. Eu falei assim, quer saber, eu vou dar um rolê na cidade. Vou sair, vou achar um lugar pra eu beber, um lugar pra eu encostar, né, conhecer todo mundo da cidade. E daí eu peguei o carro e saí andando. E daí tô andando no centro da cidade de Marília. Tem uma preferencial que não era minha. Parei o carro, os carros estavam descendo. E na esquina onde eu parei, tinha uma porta de uma igreja aberta. Um culto de sábado acontecendo, louvor tocando. E daí eu olhei e falei assim, vi o louvor tocando e tal. Eu tinha já ido na igreja durante um tempo, quando eu morava com meu pai, porque eles iam na igreja, meu pai e minha madrasta, né? Então eu tinha um pouco de familiaridade. E daí, mas a minha cabeça foi o seguinte, eu ouvi os caras tocando, os caras estão tocando aí, não tem nada a fazer. Cara, vamos ver se esse cara é bom. Né? Porque eu tocava, né? Tinha banda. Vou entrar pra ver qual é que é. E daí encostei o carro, entrei, 3 lances de escada que tinha, igreja. Sentei no último banco, tava o louvor tocando. Essa música nem acabou. Eu entrei e tava tocando uma música, a música não tinha nem acabado. Eu não sei o que aconteceu. Eu fui lá no altar, de joelho, comecei a chorar e fiquei ali. E tô ali até hoje. Glória a Deus. Espiritualmente eu creio que eu tô ali até hoje. E foi isso. Eu não consegui sair, cara. Não consegui sair, ninguém fez o convite nem nada. E a música era a música do Fernandinho, que estava estourada na época. E ela falava assim, águas vivas fluem do trono de Deus. E daí ela fala que o meu espírito deseja o Senhor, a cada dia eu sou levado a te buscar. E aquilo foi fazendo um negócio em mim, cara. E daí eu me converti, ninguém fez o apelo, ninguém pregou pra me converter. Ninguém convidou, vem aqui, você quer aceitar Jesus, tal. Eu fui. E daí acabou o louvor, começou a mensagem, eu tava ali. E daí no meio da mensagem eu já sentei na frente, porque eu não queria voltar pro fundo de vergonha, né? Porque eu nem sabia como eu fui parar ali. Cara, daí tudo fez sentido naquele dia. E daí acabou o culto. Ainda não era 10 horas, que era o horário da minha festa, né? E daí eu fiquei desesperado. Eu falei assim, cara, os caras vão me ligar. Se eu não chegar lá, esses caras vão vir atrás de mim. E esse ano era 2007. 2007, isso. Eu não tinha chip de celular na época, né? Era conta. Eu não sabia o que fazer, cara. Eu peguei e joguei meu celular no lixo da igreja. E falei assim, cara, assim ninguém vai me ligar. E peguei e voltei embora pra casa. E daí domingo tava na igreja. Terça-feira tava na igreja. Quinta-feira tava na igreja. Sábado tava na igreja. Domingo tava na igreja. Nunca mais saí.
Foi assim. Olha. Glória a Deus. Foi Nossa, assim. que lindo. Ô, Rafa, que show, hein? Meu Deus. Aí Deus puxou, não, tá certo? Foi de jeito assim, cara. Daí foi assim, eu não via outra vida pra mim, cara. Foi um preenchimento assim que eu nunca imaginei, sabe? De todas as coisas, de todas as carências, de todas as necessidades que eu tinha, sabe? Eu me senti pleno. Cara, pela primeira vez na vida, cara, eu saí daqui, eu não preciso de mais nada, cara. Cara, eu não tô sentindo mais o que eu sentia, eu não tenho mais as dores que eu tinha, não tenho mais os questionamentos que eu tinha. E foi assim, cara, foi instantâneo. Eu falo isso porque hoje eu tenho um trabalho numa clínica de dependentes lá em Itu. Eu tô lá todas as semanas, a gente faz um trabalho de acompanhamento com as pessoas lá. E eu falo para eles sobre processo, eu falo para eles sobre força de vontade, sobre você ser fiel àquilo que você decide, se esforçar e tal, mas eu não vivi isso. Porque eu bebia todos os dias, eu usava droga todos os dias. E desde esse sábado eu nunca tive vontade mais. Nada. Vontade, abstinência, que vontade de beber, que vontade de fumar, que vontade de cheirar alguma coisa. Nunca. Deus, ele fez uma obra assim extraordinária na minha vida e foi instantânea. Não precisei assim de nada assim de força de vontade quanto a isso. O Senhor me arrancou mesmo. E daí eu só tive que assim. Nossa, é muito forte. Que show, Rafa. Muito forte. Você vê assim, o que aos olhos do mundo parecia improvável, né? Sim. Deus faz coisas lindas, né? Milagre, assim, né? E daí transforma vidas. Uma coisa interessante que foi acontecendo depois disso, eu acredito que o evangelho, ele não, eu como um ministro do evangelho, eu não estou aqui para propor aprovação para as pessoas. Quem aprova as pessoas é o Senhor. Eu estou aqui para propor aceitação às pessoas. A gente ama o pecador, mas não ama o pecado. Vem do jeito que tá e Deus, ele que faz a obra, né? E eu cheguei na igreja, era uma igreja tradicional, essa igreja. E daí, eu era o emo da cidade. Eu tinha cabelo azul, piercing aqui, piercing no septo, piercing na língua. Não dá nem pra imaginar. Piercing nos mamilos. Sério? E a única coisa que ainda é evidente é o buraco do alargador que não fechou até hoje. Diminuiu, mas não fechou. Mas era quem eu era. E a cidade me conhecia. Assim, daquele jeito. O pessoal da minha idade, falou assim, porque eu tava em todo lugar. Eu não tinha ninguém pra prestar conta. Então eu tava numa festa, numa segunda, numa na terça, num baile lá aqui, numa chácara ali. Então eu tinha isso. E quando eu chego na igreja, eu percebo que as pessoas eram diferentes de mim e eu sinto isso. Eu me sinto acusado por isso. E daí eu comecei naturalmente assim, eu comecei a entender que algumas coisas eu precisava mudar, tal, né? Então o cabelo foi fácil, porque eu mudava a cor do cabelo toda semana. Então raspei a cabeça. E daí tirei um pouco dos piercing, fiquei com o alargador, brinco um pouquinho mais, tal. Mas assim, não que precisava tirar, não acho que seja... Mas eu tava me sentindo assim um peixe fora d'água, né? E daí o pessoal da juventude marcou uma viagem pro Termas dos Laranjais lá, que tem em Olímpia, né? Na época. Vamos, Rafa. Eu falei assim, cara, não vai dar pra eu ir. Não, vamos, Rafa, eu pago pra você. Não é dinheiro, cara, não vai dar pra eu ir. Não, Rafa, a gente não vai se não for. Eu falei assim, não, cara, eu tenho que coisa pra fazer. Não, mas é feriado. Por quê? Porque eu ia lá e daí eu ia ter que ficar sem camisa, né? Acabou, né? Daí os caras viu... E daí eu fiquei em crise, sabe? Eu falei assim, cara, eu não posso. Não. E daí o negócio foi tão pesado assim que os caras queriam que eu fosse que o pastor quis conversar comigo. Rafa, o que tá acontecendo, cara? Pô, os caras tá querendo enturmar você, tá querendo que você participe, e você chegou com tanta vontade, agora você não... Daí eu falei assim, pastor, eu vou falar pro senhor. Eu tenho vergonha de como as pessoas vão me olhar, de como eu vou me sentir, sabe, eu tô tentando mudar isso, mas eu tô vivendo esse processo. E daí ele falou assim, Rafa, aquilo que você tem, nem todo mundo tem.
E aquilo que você passou vai te levar a entrar em lugares e se conectar com pessoas que essas outras pessoas não podem entrar. Então, não menospreze a tua história com Cristo com a sua história antes de Cristo. Essa é uma história completa e ela precisa ser contada dessa forma. Então, cara, então não tenha medo de ser quem você é. Você traga as suas marcas. Você mostre quem você é. Assim, porque isso vai evidenciar aquilo que a gente acredita, que onde abundou o pecado, a graça pode superabundar. Cara, e nesse dia, assim, eu entendi muito, assim, sabe? Nessa questão de transformação que eu precisava viver, mas sem menosprezar aquilo que eu vivia. Porque tudo que hoje eu conto, a gente dá risada quando eu falo de algumas coisas, Medina, são coisas que eu guardei na minha vida por muitos anos. Sabe? Eu não tinha coragem de falar da minha família. Eu não tinha coragem de falar... A minha mãe, quando me deixa na casa da minha avó, ela me deixa porque ela tinha se envolvido com um homem e ele tinha o vírus da AIDS e ela tinha contraído. Então eu não tinha coragem de falar isso, contar essa história para as pessoas. Nossa. Eu não tinha coragem de falar assim, porque isso na década de 90 era uma lepra. Sim. Eu não tinha coragem de contar a minha história, eu não tinha coragem de falar das minhas dores, sabe? Então eu vivi um grande tempo da minha história através daquilo que eu tinha criado, essa capa de emo, essa capa de o cara da balada, de bebida, de descolado, para esconder de fato que eu não queria tocar, cara. Essas dores, né? E isso hoje torna uma coisa tão interessante na minha vida, que hoje isso se torna, para mim, o maior trunfo do meu testemunho, sabe? De poder olhar para trás e ver que aquilo que Paulo fala em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, faz sentido. Todas as coisas, até aquilo que eu não queria viver. Até aquilo que de escolhas erradas, de caminhos que a gente entra e a gente não deveria ter entrado. Quando você está em Cristo, você entende que isso faz sentido. Que isso te ajuda a construir a pessoa que o Senhor quer que você seja. Então, essa parte da história, assim, quando o pastor ele fala isso para mim, foi algo que mudou a minha visão. Porque eu estava tentando me transformar numa pessoa que eu julgava que tinha que ser. E não em ser a pessoa que Cristo queria que eu fosse, baseado na minha história. Então, esse foi um câmbio, assim, fundamental na minha vida, cara. Quando eu me aceitei como um ser completo naquilo que Deus estava fazendo. E fui tratando cada uma dessas coisas, assim, sabe? De ressignificar, acho que essa é a palavra. Então, assim, eu pude ressignificar o meu relacionamento com meu pai. Eu pude ressignificar o relacionamento com a minha mãe. Eu pude ressignificar essa ideia de família. Então, assim, cara, eu era um cara que não... Minha mãe, até falecer, minha mãe casou 4 vezes. Então, assim, eu não tinha padrão nenhum de família. De ver se instruindo. Meu pai casou de novo e os problemas que eu tive na aceitação quanto a isso, sabe? Então, eram coisas que pra mim não fazia sentido. Não era uma coisa que eu falava assim, pô, olha, que o meu sonho é esse. Eu tinha uma frustração em relação a esse tema. Mas quando eu vou ressignificando isso com Cristo, cara, isso aí foi maravilhoso, assim, sabe? De poder ver que aonde você é mais ferido, é onde talvez Deus quer gerar mais autoridade para que você possa falar sobre isso. E eu me vejo hoje como essa pessoa, sabe? Eu me vejo falando com os loucos hoje, sabe? Eles gostam de mim. Na clínica, eles me amam, cara. Eu vou lá e os caras falam, cara, esse cara fala o que... Ele entende a gente. Sim. Sabe? Ele fala de um Jesus, mas ele entende da nossa vida longe de Jesus, sabe? Então, quando a gente trata de problemas familiares, quando a gente trata com pessoas, então, assim, eu tenho a oportunidade de poder trazer isso e falar assim, olha, cara, não tem nenhum playboy falando com você aqui, sabe? Deixa eu explicar pra você que você possa entender. Eu não tô falando de uma coisa que me contaram. Deixa eu compartilhar um pouco da experiência, quem sabe pode te ajudar de alguma forma. Então, eu percebi que Deus, ele foi usando isso dessa forma, sabe? Desse jeito, e tive que me aceitar assim também. De entender que tem lugares que eu talvez, como um pastor, eu gostaria de entrar, que eu nunca vou entrar. Eu nunca vou ser o pastor do rebanho saudável. Eu não vou ser.
Aham. Eu não vou. O pessoal sabe disso. Eu não vou ser essa pessoa que vai estar lá, nossa, olha, só tem gente aqui, gente que tá plena, gente cheia de dinheiro no bolso, gente super bem sucedida, gente que não tem problema familiar. Assim, tem pastores para esse povo. Eu não sou esse. Então, Sim. eu entendi como Deus me chamando para ser essa pessoa, como uma peça de, talvez, restauração, de aprimoramento das pessoas, sabe? E sou contente com isso. Contente. Glória que a show, Deus. Rafa. Nossa. Não, agora eu sei por que eu me identifiquei tanto com ele. Não, é que história assim, Não, sensacional é sensacional, cara. Foi assim que foi acontecendo. E depois que eu acertei essa parte da minha vida, sabe? E daí eu comecei esse processo de reconstruir, sabe? Eu entendo que muitas pessoas, elas se convertem e elas acham que é daqui pra frente, sabe? Mas tem muita coisa ali pra trás que a gente precisa restaurar, sabe? Porque não adianta eu poder abençoar a tua vida daqui pra frente se ainda tem vidas que eu feri daqui pra trás. Então eu preciso consertar, sabe? E isso foi algo assim que Deus colocou como algo muito importante pra mim. Eu fiquei 6 meses na igreja. Nesses 6 meses da igreja, buscando, cara, eu fui todo culto tinha. Eu não perdia nenhuma promoção da igreja. Nada. Era uma igreja tradicional da cidade, de um tamanho considerável. Tinha programação de segunda a segunda na igreja. Eu ia em tudo. Tudo. Qualquer coisa. Com 10 pessoas, com 5 pessoas, 2 pessoas, eu tava lá. Qualquer apelo que faziam, eu ia. Ah, quem tá precisando financeiro, eu ia. Ah, família, eu ia. Quer curar o útero, eu ia. Tudo eu ia. Tudo. Aham. Eu queria tudo, eu queria viver esse momento. Daí o tempo foi passando, teve uma programação de jovens. Eles faziam uma programação bem legal, essa juventude. E o pastor falou assim, Rafa, olha, o tema desse ano é recomeçar. Ele falou, legal, né? Ali, ó. Eu nem quis fazer essa propaganda. Já pegou um insight. O tema desse ano é recomeçar. E eu vou pregar, o pastor falou, e eu queria que você contasse o teu testemunho sobre aquilo que você está vivendo, conta a tua história, conta aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Eu falei assim, beleza. E daí eu esperei, tal, aí saí, como é que eu vou contar isso, tal, para contar isso que eu estou contando para vocês. Chegou o dia, era um evento, vinham pessoas de outras igrejas, convidados, evento evangelístico e tal. Nesse dia tinham 600 pessoas na igreja, jovens, todo público jovem, né? Faltavam uns 15 minutos para começar. E daí eu tava sentado lá nervoso, né? Falar em público pela primeira vez, dessa forma, né? E daí o Espírito Santo falou para mim, meu coração assim, falou assim, teu pai. Eu falei assim, tá, meu pai, tá, beleza. Eu sou um cara com TDAH, então pensamento aleatório, né? Teu pai. Assim, cadê teu pai? E daí eu falei assim, nossa. E o meu pai tava em Itu, mas ele se aposentou, meu pai era policial. Se aposentou e voltou pra nossa cidade natal, nesse tempo que eu tava lá. Só que eu não tinha relacionamento com meu pai. Meu pai, quando ela aparecia na casa da minha avó lá, que é onde eu tava morando, eu desviava, saía, não ficava. Mesmo até depois de crente, não conseguia ir, sabe? E daí, teu pai, pô, depois de umas 3, 4 vezes eu entendi, cara, eu preciso chamar meu pai pra estar aqui. Peguei e liguei pro meu pai, falei assim, pai, chamei chamando, né? Pai, vai ter um negócio aqui na igreja que eu tô vindo, eu vou participar aqui um negócio e tal. Ah, esqueci de chamar o senhor e tal. Se eu quiser vir aqui, vai começar às 8 e tal. Mas se não quiser, fica tranquilo, tá em cima da hora. Você vem outra oportunidade, sabe? E daí ele falou assim, eu vou. E daí faltava 15 minutos pra começar. Em 10 minutos, meu pai já tava lá. E daí ele sentou, bem no meio da igreja. Eu vi pela cortina que ele tava lá, nem fui cumprimentar, só vi que ele tava lá. E daí chegou, tinha uma parte musical, tal, né? E daí o pastor começou a pregar,
E daí no meio da pregação ele falou assim, olha, eu queria chamar agora um jovem nosso aqui, ele quer compartilhar, ele vai falar algo sobre o tema que a gente está ministrando aqui, com certeza vai abençoar vocês. E daí eu comecei a contar a história. Meus pais se separaram, morei com a minha mãe casou, vírus da AIDS, fui morar com a minha avó, fui morar com meu pai, conheci as drogas. Eu ia chegar nessa parte que eu cheguei na igreja. Mas a hora que eu cheguei na parte que eu saí de casa, eu travei. E daí eu falei assim, gente, eu queria pedir desculpa pra vocês. Eu não tô aqui pra falar do meu testemunho. Eu tô aqui porque eu precisava pedir perdão pro meu pai. Eu falei assim, pai, me perdoa. Nossa, meu pai, eu chorava daqui. Meu pai chorava lá na igreja, pulava de tanto que chorava. E daí estraguei o esquema do pastor, porque o pastor não conseguiu fazer o que ele queria. Mas o pastor entendeu o que estava acontecendo, já veio, já pegou o microfone, deu continuidade. E daí eu fui lá, abracei o meu pai. Depois desse dia, eu e meu pai ficamos brother. Assim, meu pai faleceu faz 3 anos. Mas a gente ficou parceiro. Ele morava daí a gente morava na mesma cidade, então a gente tinha um relacionamento legal. E daí quando eu fui pastorear e comecei a sair pastoreando em outras cidades, ele já estava aposentado, né? Então era mais tranquilo, minha madrasta já aposentada. Daí eu até levei ele para morar na cidade, a última cidade que eu pastoreei antes de vir para cá. E daí foi onde ele faleceu. Mas a gente tinha uma relação assim top, sabe? Gostosa, de ter um relacionamento bacana. E quando eu conheci a Thalita, que foi nesse meio de campo, 2 anos depois que eu me converti, a gente se conheceu na igreja também. Ela não era da cidade, mas ela foi visitar a nossa igreja. E foi... A hora que eu vi, eu falei assim, vou casar com essa mulher. A primeira vez que eu vi ela, eu falei assim, vou casar com essa mulher. Ela não era da cidade, tive que perseguir ela. Eu até postei no meu Instagram, a gente fez 14 anos de casado semana passada. E daí eu postei lá 14 coisas sobre a gente, eu conto a história de forma resumida, assim, sobre isso. E foi uma loucura. Comecei a perseguir essa mulher. Mas quando a gente começou um relacionamento, ela me falou, cadê tua mãe? E eu falei, pô, aí é mais difícil, né? Porque eu não tenho relacionamento com a minha mãe. A gente, depois que eu fiquei com a minha avó com 6 anos, eu vi a minha mãe algumas vezes, mas assim, no espaço a cada 3 anos, a cada 4 anos, uma carta que chegava uma vez por ano. Então a gente não tinha um relacionamento. Porque dentro de toda a construção familiar, para todo mundo, para a história da família inteira, a minha mãe ela foi o pivô da desgraça da família, sabe? Então havia uma mágoa, havia um distanciamento dela com os parentes, com todo mundo. Então, o meu irmão não tinha nenhum tipo de relacionamento. Eu ainda tinha esses passados. Meu irmão se fechou de forma total. E daí eu descobri onde minha mãe estava morando. Ela morava numa cidade um pouco mais longe da onde a gente morava. Peguei o carro e fui para lá. Eu e a Thalita. E daí, toquei a campainha. Minha mãe saiu. Já me reconheceu. Porque já tinha rede social, então ela sabia quem era, não foi um negócio assim, nunca vi meu filho, sabia quem era e tal. Entramos, falei assim, mãe, eu vim aqui para dizer que eu perdoo a senhora, que eu não tenho nenhum problema com o que aconteceu. Graças a Deus, Deus fez uma obra na minha vida, tá fazendo. Essa aqui é a Thalita, a gente vai casar. E eu vim aqui para convidar a senhora para entrar comigo no meu casamento. Ninguém da minha família acreditava que isso ia acontecer. Ninguém acreditou. Minha mãe ia aparecer em nada, nunca. Porque minha mãe era sepultada pra todo mundo, sabe? E daí ela falou assim, sério? Eu falei assim, sério. Eu falei assim, pra não ter problema, você pode entrar com teu marido aí, o quarto, né? Ou o quinto, se até o casamento você tinha trocado, eu não falei isso não. O meu pai vai entrar com a Vânia, minha madrasta, e eu vou entrar com a minha avó. Mas eu quero que vocês entrem no meu casamento, quero que vocês participem disso, quero te dar essa honra de participar desse momento. Daí minha mãe foi no meu casamento. É óbvio que ela ficou deslocada, né? Difícil, porque era a única pessoa da família dela que estava, e mesmo se tivesse outros da família dela, ninguém tinha relacionamento com ela mais, e da família do meu pai, obviamente, havia um desconforto, né? Mas ela foi, esteve lá, participou, a gente manteve contato.
nos vimos algumas vezes, ela foi na nossa casa, acompanhou um pouco do nosso desenvolvimento, mas minha mãe também já faleceu. Já fazem 5 anos. Mas a gente pôde reconstruir, cara. Assim, isso foi uma coisa importante para mim. Me fez experimentar essa questão de perdoar sem a pessoa pedir perdão, perdoar sem a pessoa merecer. Você oferecer graça. A minha mãe tá no meu casamento, era graça. Minha mãe não tinha que estar lá, sabe? Não, mas eu entendi que Deus estava querendo fazer algo, sabe? E daí minha mãe faleceu. Quando ela faleceu, eu tenho 2 irmãos que são de um dos relacionamentos dela, né? Relação também desgastante, não moravam com ela, não tinha relacionamento com ela, mas quando morreu, um deles me ligou. Falei assim, Rafa, a mãe morreu. E daí eu já estava pastoreando, estava longe, mas peguei meu carro e falei, bora, vamos. Eu vou para lá. Thalita estava com as meninas recém-nascidas ainda, né? Então não dava para ir, peguei e fui sozinho. Cheguei lá no velório, não tinha ninguém. Ninguém. Parecia um indigente sendo velado. Cara, pensa uma sensação triste, sabe? Escolhas, frutos, né? Daí fui lá, fiz tudo o que tinha que fazer, enterramos, entrei no carro e fui embora. Daí tô indo embora no carro, dirigindo, né? Daí eu gosto muito de dirigir, eu gosto muito de estrada porque eu vou pensando muito, sabe? E daí o meu pensamento era assim, pô, Senhor, podia ter sido diferente, né? Pô, eu podia ter tido um relacionamento com a minha mãe, a gente podia ter vivido uma outra história. E daí o Senhor falou uma palavra pra mim. Ele falou, o Senhor não fala muita coisa comigo, sabe? Que acho que eu não tenho capacidade de entender. Ele fala pouco comigo, sabe? Direto, quando ele falou, teu pai, aquele dia eu entendi. Se ele falar 2 frases, talvez eu me perca. E daí eu tava no carro assim, ó. E daí nesse dia, foi uma voz que falou comigo. Falou assim, Moisés. Moisés, mano, é Moisés? Quem que é Moisés? Que Moisés? E eu continuei dirigindo Moisés. E daí eu fui com Moisés na cabeça e fui refletindo. Cara, a hora que a ficha caiu, eu comecei a chorar dentro do carro e eu não conseguia enxergar mais. Então eu tive que encostar o carro, cara. E daí a hora que eu encostei, daí que Deus descarregou. Ele falou assim, Moisés, se ficasse na casa dele, ele teria morrido. Mas a família de Moisés teve que abrir mão de Moisés para que se tornasse o que ele precisava ser. Ele falou assim, a tua história é a história que você precisava ter. Não tem outra para você. Cara, nesse dia, assim, daí foi a paz completa com a minha vida, sabe? Eu entendi que todos esses caminhos, tudo isso, tudo aquilo que tinha um significado. Que é óbvio que Deus não planejou, porque Deus não planeja o mal. Mas Deus, ele age conforme as nossas escolhas. Ele é tão gracioso que ele tem um plano até para quem sai do plano. Então, é óbvio que Deus não queria que minha família fosse despedaçada. É óbvio que Deus não queria que minha mãe fizesse as escolhas que teve. É óbvio que Deus não queria que eu crescesse com as crises que cresci. Mas Deus, ele vê todas as nossas escolhas e ainda no plano dele diz, eu posso converter isso em bem. E eu entendo que eu alcancei isso na minha vida, sabe? Alcancei isso, foi algo interessante. Eu falo que até Deus pregou uma peça comigo. Porque a minha mãe, ela teve 4 filhos no total, né? O meu irmão mais velho, o Henrique, eu e os 2 meninos, né? E eu também tenho 4. O meu primeiro filho, ele é igual ao meu irmão mais velho. Tranquilo. Lento, sabe? Rapaz, que dá até medo. O segundo filho meu, que no caso da minha mãe sou eu, é o Guilherme. O Guilherme sou eu. O Guilherme, as minhas fotos da idade do Guilherme é ele. Eu já mostrei uma foto minha e ele falou assim, sou eu? E a terceira gravidez da minha mãe foram gêmeos, igual a nossa.
Então, assim, a minha família, eu entendo que é uma ressignificação da minha linhagem, sabe? Que Deus está me dando uma oportunidade de construir uma família, assim, como um espelho agora transformado daquilo que eu não pude viver, da família que eu não pude ter. Então, assim, eu considero a minha família, assim, se eu pudesse falar sobre qualquer coisa, Rafa, você pode falar sobre um tema, eu gastaria falando sobre minha esposa e meus filhos, não falaria de outra coisa. Falei assim, cara, você tem bastante coisa de ministério, tem bastante coisa produz bastante coisa, vai para bastante lugar, cara, qual é a coisa mais relevante da tua caminhada? Eu vou falar minha família. Qual é a coisa mais importante para você hoje? Falei assim, se você, de tudo que você faz, você pudesse escolher uma coisa só para você continuar sendo, pai da minha família. Foi assim, algo que Deus tratou muito assim comigo, assim. Então, tudo que eu faço hoje, todas as escolhas que eu tomo, as decisões que eu preciso tomar, eu sempre coloco eles como um elemento decisor, assim, cara, o que vai ser melhor para minha família? O que vai ser... Eu falo isso para a igreja, eu falo assim, gente, pastor para essa igreja, qualquer um pode ser. Marido para minha esposa e pai dos meus filhos, só eu posso ser. Sim. Coordenador integral de ministério, advogado, escritor, vixe, tem um monte, a rodo. Assim, mas o que eu sou para minha família, só eu posso ser. E eu não posso abrir mão disso. Mas foi algo que Deus foi trabalhando assim na minha caminhada. Então, assim, quando você for falar de mim, fala assim, o que Rafa? É o pastor de tu? Não, é o pai de família. Assim, sou eu. Eu quero ser essa pessoa, sabe? Eu quero construir isso. E é óbvio que estou muito distante de ser quem eu quero ser, né? Eu tenho muito que melhorar. Quero ser muito melhor como marido, muito melhor como pai, me esforço para melhorar quanto a isso. Mas eu tenho isso como um objetivo. Isso para mim se torna mais o importante. E a gente tem trabalhado dessa forma. É isso. Que sensacional, não. Você fala assim, o cara era do rock, das bandas, emo. Não, pai. Eu sou pai. Quero ser pai de os família. meus amigos dessa época, eles nem acreditam, assim. E eles são os meus melhores, meu melhor testemunho. Porque eles sabem quem eu era. Sim. Outro dia eu tava andando em Marília, a gente tem familiares lá ainda, né? E eu tava no shopping, daí eu tava andando nos corredores, daí veio um cara, tava vindo na nossa direção, cheio de tatuagem, louco, doido. E daí a Thalita segurou forte na minha mão, né? Pra mudar de corredor. E ele, Rafa! E os meus amigos, eu tinha, graças a Deus, eu tenho alguns que se converteram. Alguns se converteram nesse dia do meu pai, do testemunho na igreja. Eu convidei amigos meus que se converteram, estão na igreja até hoje. Glória a Deus. Legal. E até os que não se converteram, que continuam. Tem uns que estão igualzinho. Quando eu encontro, quando eu tenho oportunidade, talvez numa rede social, porque eu tento ter contato com todo mundo. Ele fala assim, Rafa, que legal, cara, a sua vida, cara. Pô, fica acompanhando, parabéns aí, cara. Pô, glória a Deus. Glória a Deus a gente fala. Glória a Deus, Deus abençoe e tal. Então, assim, eu valorizo muito isso hoje, sabe? Então, eu gosto de contar. Acho que o testemunho, ele aproxima as pessoas, sabe? Ele traz a gente para uma realidade comum, porque todo mundo tem problema, todo mundo tem suas crises, todo mundo vai ter um momento de escolha errado, todo mundo vai errar com a gente. Sim. As escalas são diferentes. Mas quando a gente olha que é possível em Deus, foi a forma que eu encontrei e acho que não tem uma melhor de conseguir ressignificar a nossa vida. Pô, isso aí é maravilhoso. Maravilhoso. Que legal. Pô, que show, que testemunho top mesmo. Isso aí. Eu não conhecia a sua história Gente. e impactou de verdade mesmo, assim. Sua trajetória, a autoridade que você se tornou passando por todo esse processo, né? E assim, e daí todas essas coisas que as pessoas falam, sabe, em relação pô, Rafa, o pessoal te conhece, você tá fazendo as coisas, eu tenho um cargo importante na denominação, mas isso foi uma consequência natural de alguém que decidiu abraçar aquilo que apareceu, sabe? Cara, eu não tinha outra coisa para abraçar. Eu falo assim que
Jesus, ele salvou a minha alma, sabe? Mas a igreja, ela salvou a minha vida. Porque foi na igreja que eu encontrei minha esposa, na igreja que eu fiz amigos, na igreja que eu aprendi o que é paternidade, na igreja que eu aprendi o que é um relacionamento saudável com as pessoas, na igreja que eu aprendi o que é compartilhar. Então, tudo que aconteceu a partir disso, cara, eu falo assim, cara, eu não sei como aconteceu. Cara, Rafa, você fez alguma coisa? Como que aconteceu? Eu não sei nem te contar. Rafa, como que você chegou aí fazer o que você tá fazendo hoje? Eu falei, cara, eu não sei te contar. Foi vivendo, acontecendo. Foi acontecendo, sabe? Não busquei nada, nunca esmerei nada, sabe? Vou aprumar isso aqui certinho e tal, vou deixar bem certinho isso aqui porque vai dar certo. Nunca pensei nisso. Nunca. E assim, do que eu faço hoje, e isso todo mundo sabe, então eu posso falar aqui, cara, a minha prioridade é ser marido para minha esposa, praia para meus filhos e pastor para minha igreja. O resto das coisas, se aparecer alguém melhor, que não é difícil encontrar, assim, pode levar. Eu quero fazer aquilo que eu sei que alegra o meu coração, e isso eu encontrei servindo as pessoas e servindo a minha casa. É isso, não tem outro... Interessante que o Rafa chega na nossa vida no momento onde eu tô ali ainda caminhando, dando meus primeiros passos na fé. O Mika chegou aqui, apresentou o cara, tal, eu patente alta, tal. Só que assim, na inocência, olha o jeito do cara. Você entendeu? Você fala, meu brother, conheço há 30 anos, tal. E aí a gente começou a conversar e eu naquela, querendo contar meu testemunho, falando, ele só ouvindo, tal, e não sei o quê. E eu falando, e agora, meu, fez total sentido. Tipo assim, sabe quando você fala, caramba, por isso. E aí vai vendo. Aí a gente pegou, fez a parceria, fez algumas aulas aqui. E eu assim, não entendo muito bem, né, como que funciona. Porque a Nazarena é uma igreja muito grande. Sim. E o Mika conhece um monte de gente. Ele trouxe muita gente aqui. E a gente abraça todo mundo, acolhe Sim. todo mundo. Recentemente, a Daniela começou a trabalhar aqui. O pai dela, seminarista lá, professor. Pastor Paulo Neto. Pastor. Aí tá... Resumo da história. Eu precisava de um sim dele pra fechar uma parceria e nem imaginava, rapaz, mas nem imaginava. Aí, inclusive, quando ele veio aqui falar aqui e tal, aí eu falei assim, vou colocar ele pro falar com o Gu, né, tudo certinho das parcerias. Eu falei, mas a gente vê qual que é, né? Aí a Dani falou assim, olha, eu acho que você conhece o chefe lá do meu pai. Ela tá falando desse jeito assim. Aí eu falei, é mesmo? Eu falei, quem que é? O Rafa. Eu falei assim, o Rafa, Eu falei assim, nossa, tá vendo? Eu falei assim, é meio que aquela coisa que você faz, você nem imagina. Mas isso é a vida. Então, assim, uma das coisas muito importantes em relação à igreja, que alguns lugares se perdem em relação a isso, é que toda pessoa é importante. E toda pessoa tem uma história que é importante pro Senhor. É por isso que, quando tudo isso terminar, o Senhor tem um compromisso com a igreja dele. Mas, dentro da igreja dele, tem cada uma das pessoas dos quais ele chama pelo nome. Cada uma tem uma história, cada uma tem... Então, assim, eu venho aqui, e quando a gente se conhece aqui em 2021, eu tenho um testemunho para contar? Eu tenho. Mas eu não fico preocupado, sabe? Por quê? Porque o teu testemunho também é importante. Mas o meu testemunho não teve um negócio igual ao seu. Cara, pouco importa, é o teu testemunho. Sim. Se é o que gerou a pessoa que você é, e se você tá sendo aperfeiçoada com Cristo através da tua história, o teu testemunho é importante. O problema é que muitas vezes quando a gente lida a gente fica qualificando, né? Cara, o cara era ex-bruxo, não sei das quantas, morreu e voltou, levou 7 tiros. E não é isso que é importante. Sim. O importante é aquilo que vivemos e aquilo que Cristo agora está nos fazendo viver. Então, assim, cara, todo testemunho é importante, toda pessoa é importante, toda história é importante. E valorizar isso é legal. Então, assim, quando eu vim aqui e conheci vocês, eu tinha algumas responsabilidades no ministério, na igreja, mas ainda não estava no cargo que eu estou. Eu estava vindo para essa região porque eu tinha desenvolvido um trabalho... um pouco mais consolidado bem no interior de São Paulo, então eu tava vindo para cá, nem eu conhecia muita coisa aqui. Então, eu ainda estava num processo aqui de muita adaptação, e vocês, de fato, me reconheceram, assim, me abençoaram, né? Rafa, faz o curso aí, cara, você precisa falar inglês, Rafa, vamos lá, né?
e eu não tinha nada para oferecer em troca. Não que eu tenha, entendeu? Mas isso é importante em relação à nossa caminhada. A gente precisa abraçar as pessoas e podendo fazer, né? A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Aquele que pode. Tem coisas que a gente não pode fazer. Sim. Mas quando a gente pode, quando tá no nosso alcance, pô, vai lá e faz, cara. Vai lá e faz, porque o Senhor, ele vê aquilo que a gente tá fazendo. E você não faz para homens, né? Colossenses 3:23 diz, ó, tudo que você fizer, faça como se fosse pro Senhor e não para homens. Por quê? Porque é o Senhor que tá vendo, o Senhor que sabe, o Senhor que as cartas estão na mão dele, ele sabe. Cara, pô, isso aqui vai fazer sentido aqui, ó. Isso aqui vai fazer sentido ali, sabe? E hoje, graças a Deus, assim, a gente consegue ver que Deus, ele vai conectando pessoas, ele vai Mas moldando. então, aproveitando aqui, eu quero deixar o meu muito obrigado, tá? Por você ter dado o sim que eu precisava. Porque foi muito importante, né? Nós vamos fazer um negócio bem legal de uma parceria aí com vocês. Então, estamos muito felizes, sabe, em relação a isso. De ver vocês abençoando a igreja, né? Porque de fato é isso. Quando o pastor Paulo Neto conversou e trouxe para nós, né? Olha, o pessoal da Newcastle, eles querem fazer uma parceria com a igreja para abençoar os nossos líderes, para ferramentá-los, né, de alguma forma, e a gente ficou muito feliz, sabe? Assim, muito feliz, muito feliz. O resto da conversa vai ter em off aqui, mas foi algo muito importante para nós. Rafa, o Gu, quando te apresentou, ele falou sobre o que você é um sim. Isso. Você pode explicar um pouquinho mais o que seria isso? A Igreja do Nazareno, ela funciona em duas questões de liderança. Primeiro, as esferas de governo, a esfera local, a esfera distrital e a esfera global. Então nós temos líderes na esfera global, são chamados de superintendentes gerais. Nós temos líderes na esfera distrital, que é regional, que são superintendentes distritais. E nós temos o pastor local. Cada igreja tem o seu pastor local. Então o pastor local presta conta para o distrital apresenta para o global. Então a gente funciona em 3 esferas na Igreja do Nazareno. Eu atuo numa esfera paralela, que é a esfera ministerial da igreja. Como que funciona a esfera ministerial da igreja? Você que está numa Igreja do Nazareno, nós temos o Ministério de Jovens, a JNI. A JNI funciona numa esfera distrital. Certo. Ok? Temos uma esfera local. Pastor Kleber, por exemplo, na Igreja do Nazareno Central de Campinas. Funciona na esfera distrital. Distrito Campinas, regional. E também funciona numa esfera global. E daí nós temos o Davi Gonzalez, que é um mexicano que mora nos Estados Unidos, que é o nosso líder global da juventude. E daí nós temos alguns líderes também em esferas da América do Sul e no Brasil um representante também para ajudar na coordenação, mas nessas esferas. Nessa esfera de ministérios JNI, nós temos mais 20 ministérios na igreja, que é o DNI, que cuida de educação, o MNI, que cuida de missões, Compaixão, que cuida de ações sociais, Evangelismo, que trata... E 20 ministérios, ok? Cada ministério na igreja local, desses 20, tem um coordenador nacional. Tá entendendo? Tá difícil? Sim, estamos acompanhando. Aqui. Então, cada ministério da igreja local tem um coordenador nacional. Pastor Kleber, líder da JNI local, tem um coordenador nacional. Felipe Brito, que é o líder da juventude no Brasil. Certo. Daí no MNI, tem o líder de MNI, de missões, na igreja de vocês. Pastor Antônio Carlos é o líder nacional de missões para o Brasil. E assim mais 20 líderes. Eu sou o coordenador desses 20 líderes do Brasil. Certo. Então, tudo que esses líderes nacionais estão fazendo parte de uma coordenação. Eu ajudo eles a desenvolverem o trabalho deles. Pastor Paulo Neto, que nós citamos aqui, ele é o coordenador de literatura para o Brasil. Então, ele que avalia materiais, ele que traduz materiais que nós queremos lançar na nossa editora. Então, ele é o líder de literatura do Brasil. Eu coordeno esses líderes. Então, a parte da expansão ministerial da igreja, o que os ministérios fazem, é o que o meu cargo atua nessa questão. Então, é mais ou menos isso. Daí chama coordenador integral de ministérios, ou coordenador de todos os ministérios. Coordena os coordenadores e eles desenvolvem o seu ministério em cada uma das suas áreas. É assim que funciona.
Sensacional. Bom, agora tirou a minha dúvida. Porque eu fiquei bem confusa com isso. Eu falei, mas como assim? Como assim essa hierarquia e tal? E aí foi bom você esclarecer. E Rafa, pra gente pegar um gancho aqui, já logo estamos chegando daqui a pouquinho nessa 1 hora. Mas foi muito legal, né? Mas foi muito bom. Quais são os desafios, assim? Você fazia implantações de igreja, certo? Sim. Qual que é o desafio que você sentiu, assim, para começar uma igreja nova, do zero, implantar uma igreja nova, né, numa região? Olha, eu imagino, plantação de igreja, ela parte de uma premissa de que Deus ele precisa direcionar a gente, sabe? Então, quando eu vou plantar a igreja em Itu, eu estava morando aqui, e a gente estava no coração, eu e a Thalita, de plantar uma igreja, a gente não sabia onde. Certo. E quando eu fui me inteirar um pouco da região, de como estavam as igrejas aqui na região, a gente queria plantar uma igreja numa cidade que não tinha nenhuma igreja nazareno. Essa era a primeira coisa que a gente colocou. Só que tem várias. Mas quando eu fui conversar com o meu superintendente, que é o meu líder regional, ele falou Itu. E quando ele falou Itu, cara, acendeu algo no meu coração, cara. Que agora dá pra entender. Sim. Isso. E daí lá em Itu eu falo o seguinte, né? Que eu dei muito trabalho em Itu, agora Deus mandou lá pra resolver problema, né? e então a gente decidiu ir pra lá. Acendeu algo, falei pra Thalita, a gente vai pra Itu. Ela falou assim, ela vamos. Juntamos as nossas coisas aqui e fomos embora. E daí a gente mudou pra lá. Então, eu vou dizer pra você assim, parece até um pouco de arrogância o que eu vou dizer. Mas eu não senti dificuldade na plantação da igreja. Cara, Deus fez coisas assim sobrenaturais na nossa vida no processo de plantação de igreja, que eu falei assim, cara, não é possível. A conta não fecha. Porque eu alugo um prédio para pagar um aluguel do dinheiro que eu não tinha. Aham. E daí eu começo a pintar o prédio sozinho. E levanto as portas para fazer o primeiro culto. E daí eu chego, paro lá com os meus filhos, né? Daí o meu filho Gabriel, mais velho, eu tava com 9 para 10 anos na época, eu falei assim, pai, cadê todo mundo? Né? Tá acostumado a gente estar com a igreja que tem gente. E eu falei assim, filho, não tem todo mundo. Deus mandou a gente aqui e a gente vai começar uma igreja, a nossa família. E desde esse dia, cara, a gente nunca teve problema, nunca tive problema financeiro na plantação da igreja. E eu saí daqui sem R$1 no bolso, nem pra mim, porque eu não tinha salário. Nem pra igreja. E a minha família viveu e a gente nunca atrasou nada. As coisas foram indo, foram acontecendo. E daí levantamos as portas nesse dia do culto. E daí nesse primeiro culto chegaram 2 casais. Do nada. E daí preguei, cara. Nossa, eu preguei pra aquelas pessoas como se eu estivesse pregando na central lotada. Feliz, alegre, cara. Nossa, veio gente. Acabou o culto. A esposa de um desses casais, ela veio falar comigo e falou assim, Rafa, você não lembra de mim? Eu falei assim, não. Não, filho, não lembro. E daí ela falou assim, eu sou a Camila, estudei com você na 7ª série. Eu falei assim, Camila, sei, né? Mas não sabia, né? Camila, acho que eu lembro. Como você veio para aqui? Como que você chegou aqui? Daí eu falei assim, Rafa, olha só, há uns anos atrás, você estava pastoreando em Jaú, que era um lugar que a gente pastoreou, e eu estava com uma ideia de encontrar as pessoas que eu tinha estudado no ensino fundamental. E comecei a procurar na rede social. Comecei aqui. E eu encontrei você. E eu comecei a seguir você. E você fazia live de manhã, eu fazia períodos de live pela manhã, com oração e palavra, e eu e meu marido escutava todo dia. Todo dia. Daí, de repente, você parou de fazer. Parei porque eu saí de lá para vir para cá. E daí, passou um tempo, eu vi que você tinha mudado para Itu. E eu vi que você estava começando uma igreja aqui. E daí eu falei pro meu marido, falei assim, ô João, vamos lá nessa igreja? E o João era de outra religião e tal, né? E ela tinha ido pra igreja.
ela tinha se convertido, ela tinha se frustrado na igreja, se machucado muito. E daí ela assistia a live em casa porque ela não queria voltar pra igreja. E nem ele queria que ela voltasse, porque ela tinha sofrido pra caramba. E daí ele falou assim, vamos lá nessa igreja. E daí o João falou assim, não vou deixar sair. Assim, não, igreja, você viu o que aconteceu lá, o pessoal foi sacana com você, tal. Eu falei assim, João, eu conheci o pastor dessa igreja. Se ele é um pastor hoje, você pode ter certeza que Jesus fez uma obra na vida dele. E daí eles foram. Estão lá até hoje. Glória a Deus. Então assim, a coisa foi acontecendo, as pessoas foram chegando, Gu. A gente não entende hoje, sabe? Hoje a gente tá mudando de prédio, né? Porque não cabe mais onde a gente tá. Ah, é? Então começamos a fazer um culto, depois começamos a fazer 2 cultos no domingo. Agora a gente já fechou, essa semana a gente fechou um novo prédio, um espaço maior. E tudo sem dinheiro. Vai na fé. Vai, e Deus nunca deixou faltar. Deus sempre foi movendo, Deus sempre foi preparando as coisas. E então assim, cara, dizer pra você qual é o desafio? Cara, o desafio é a gente se manter firme no propósito, sabe? De saber, porque convite, hoje, na posição que eu me encontro, cara, convite eu tenho todo dia. Sim. Se eu quiser ir pra uma igreja grande, se eu quiser ir pra outro país, se eu quiser ter um salário pastoral, eu nem tenho salário pastoral. Se eu quiser ter isso, eu posso ter. Mas é ser fiel àquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque na parte da plantação de igreja, Deus, ele tem sido fiel. Eu não tenho que falar, cara, se isso foi difícil. Cara, nada foi difícil. Deus fez mesmo, cara. Deus começou a mandar pessoa, Deus começou a conectar pessoa, Deus começou a pagar a conta, Deus começou a mandar de gente ligando, de gente ofertando, cara, um dia tava um calor na igreja, e daí eu culto de manhã, no dia à noite eu fui pregar numa outra igreja, então eu tava pregando lá na igreja, terminou o culto, eu recebi uma mensagem de um cara de São Paulo, falou assim, Rafa, você tá precisando de ar-condicionado na igreja? Vou mandar pra você. Eu falei assim, cara, não tem dinheiro pra pagar. Ele falou assim, não, só ora por mim e pela minha família. Daí mandou as máquinas lá, instalada lá. Som da igreja? Ganhei tudo. Instrumento da igreja? Ganhei tudo. Eu falei assim, eu nunca preciso comprar nada. Sabe, Deus foi fazendo, Deus foi movendo. Então assim, cara, estando fiel ao propósito, cara, o maior interessado em fazer a igreja dar certo é o Senhor. Então acho que o problema não é a plantação da igreja, o problema é o plantador. Quando desconfia, quando começa a murmurar, quando deixa de ter fé. Gente a Deus, até agora, a gente não viveu esse momento. Agora a gente está mudando de prédio e às vezes as pessoas falam, pastor, a gente está saindo, vai pagar o dobro do aluguel do que a gente paga aqui. E daí você, quando eu vim para isso aqui, a situação era pior, porque não tinha nem nada para dobrar, não tinha nada. Uhum. Daí você, então se Deus trouxe a gente até aqui, Ele vai levar a gente para o lugar que Ele está confirmando. Vamos, só vamos. Tá multiplicando. Então, sim, eu não vi essa dificuldade, cara. De verdade, eu não vi essa dificuldade. Se outros viram, cada um tem a sua história, mas a gente viu Deus cuidando de cada detalhe até que Ele tá fazendo. Ô, Rafa, de coração mesmo, você é um cara sensacional. Obrigado, lindo mesmo, a sua história de vida, sua trajetória. Verdade. Dá pra ver nitidamente que Deus guia a sua vida, obrigado. Guia seus passos. E antes da gente finalizar, Rafa, a gente sempre faz um pedido para todo convidado, hein? Mas aí é para dar um zoom mesmo aqui na câmera aqui, Rafa. Para você deixar a mensagem aí final, uma mensagem, sua mensagem pro mundo, Rafa. Qual que seria essa mensagem aí que vai virar corte no Instagram? E Rafa, foi sensacional mesmo aí, de coração. Vamos continuar conversando depois, legal. Foi top. Bom, que eu queria compartilhar, baseado naquilo que a gente está falando aqui, baseado naquilo que eu creio que o Senhor fez na minha vida. Tem um texto que tem me acompanhado já há alguns anos, que é o Salmo de número 128, principalmente o verso número 2, que diz que do trabalho das suas mãos você vai comer. E eu creio que isso é realidade. Deus dá fruto para quem semeia. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas a segunda parte desse versículo 2 do Salmo 128 diz que feliz serás e tudo irá bem. Sabe, quando eu olho para esse texto e eu olho para minha vida, eu olho para a vida de algumas pessoas, eu falo assim, cara, o salmista tá viajando. O salmista errou. Porque nem sempre eu tô feliz e nem sempre tudo é bom.
Mas quando a gente entende o plano de Deus, a gente vê que tem momentos que nós não estamos felizes e momentos que as coisas não vão bem, mas que fazem sentido quando a história avança, sabe? Então, o que eu queria dizer para quem tá em casa, para quem vai nos acompanhar, é que talvez as coisas não estejam da forma que você gostaria. Talvez as coisas não estejam caminhando de uma forma plena para você. Mas no plano de Deus tudo é bom. Se a gente continuar sendo fiel, se a gente continuar crendo, se a gente tiver fé no coração, fizer a nossa parte, lá na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer: foi por isso que eu passei por isso. Ah, foi por isso que eu vivi esse momento. Ah, eu não entendia isso, mas hoje eu entendo que era necessário. Eu aprendi, eu cresci, eu tenho marcas hoje em mim que me ajudaram a me tornar a pessoa que eu sou hoje. Então não despreza a tua história, não despreza a estação que você está vivendo, porque estações mudam, tempos mudam, e nós podemos, em um determinado momento da nossa vida, dizer: valeu a pena. E eu posso dizer isso, valeu a pena hoje ter vivido na família que eu vivi, ter tido as dores que tive, ter passado pelos caminhos que passei. Na hora não foi bom, mas hoje contribuiu para ser quem eu sou hoje, para poder testemunhar talvez para você, para dizer que mesmo que as coisas não se encaixem agora, o dono das peças, ele vai colocar cada coisa no seu lugar, e vai ser assim na sua vida também. Fica firme, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Ô, Rafa, valeu mesmo, sensacional. Regina, top demais, hein? Top demais. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse podcast com seus amigos, divulgar o Rafa, nosso pastorzão, amigo, brother, viveu e percorreu a estrada e hoje tá alcançando e colhendo os frutos para a glória de Deus. Orar também pela família do Rafa. Ora lá, por favor. Fala o nome da prole. Thalita, minha esposa, Gabriel, Guilherme, Rafaela e Gabriela. Não teria como você errar, hein? O nome da esposa e da irmã, Rafaela e Gabriela. Já ficou fácil, não sabia. Tava fácil. É por isso. Então, compartilhe esse podcast, tenho certeza que vai fortalecer e edificar a vida de muitas pessoas, e é muito importante para nós que você se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Valeu! Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!